Olá, eu sou Amanda Marques e hoje eu vou falar com você sobre um tema que muita gente me pergunta, que é sobre o estilo moderno e o estilo contemporâneo. Quais são as características de cada um desses estilos e como que a gente faz para não errar? Porque tem muita gente que erra aí, que fala que moderno é contemporâneo, que contemporâneo é moderno. Hoje eu vou desmistificar tudo isso e explicar para você como é que você pode aplicar isso da maneira correta nos seus projetos. Então vamos lá. Antes de eu começar esse tema que muita gente pede, se você é novo no canal aqui, se inscreve. Então se inscreva aí e clique na notificação, no sininho, que é assim que toda vez que eu colocar um vídeo novo no canal, você vai ficar sabendo aí em primeira mão, tá bom? Então vamos começar esse vídeo de hoje e eu vou falar qual vai ser a minha agenda do dia, né? Eu vou falar sobre as características do estilo moderno, depois eu vou entrar nas características do estilo contemporâneo e depois, no final, eu vou lá e vou fazer um comparativo entre eles, tá bom? Então vamos começar aí com o estilo moderno. Tem muita gente aí que confunde os estilos e acha, pelo termo moderno, né, justamente por ele ter esse nome, acha que as coisas que são coisas que estão acontecendo agora, que são elementos atuais. Na verdade, o estilo moderno, ele é bem antiguinho, viu? Ele começou através dos movimentos modernistas que começaram lá no final do século XIX e foi aí até mais ou menos a metade do século XX. E a ideia era ter um contraponto, justamente para quebrar com aquela ornamentação clássica pesada que acontecia ali no século XIX, tá? Então, o que aconteceu ali foi que no final do século XIX terminou a Segunda Guerra Mundial, né? E aí as pessoas começaram a entender que elas precisavam de uma mudança, elas queriam quebrar, né? Tudo aquilo que estava acontecendo até então, elas queriam revolucionar aquele período. Na verdade, existiu aí um movimento, uma forma de expressão muito grande, focando na ideologia de abandono de tudo que era clássico, tudo que era tradicional na época, né? Então, era uma forma de expressão que refletia muito a liberdade. Eles queriam se expressar mais, eles queriam ter um conceito próprio deles de liberdade. Por isso que surgiu o estilo moderno, tá? E aí, o que aconteceu? Tanto na arquitetura, como na decoração de interiores, na literatura, nas artes plásticas e até mesmo na fotografia e no cinema, aconteceu esse movimento. Então, não foi só na arquitetura e nos interiores, aconteceu um movimento em várias áreas, né? Todas ligadas à arte. Eles estavam fazendo uma quebra daquele conceito clássico, tradicional, tudo muito contido, né? Para uma estética mais democrática, um estilo totalmente democrático, né? Com foco na funcionalidade. Então, eles não davam espaço, né, para coisas que não tinham função. Então, tudo que era em excesso, decorações excessivas, adornamentos excessivos, tudo que não tinha função exatamente era abandonado. Então, principalmente na arquitetura e no design interiores, né, adornos e formas muito rebuscadas, desenhadas e sem um propósito definido, era abolido, tá? Justamente porque aqui nesse período do moderno, o que focava era uma arquitetura, um design minimalista. E o minimalismo, tudo tem que ter um porquê, tudo tem que ter um propósito. Não pode existir algo sem ter uma função específica. Essa realmente é a base de todo o conceito do estilo moderno, tá? E nessa época, teve um arquiteto, que é o Louis Sullivan, que ele utilizou uma frase que acabou sendo meio que lema dessa época, que era a forma segue a função. Então, tudo tinha que ter função, tudo tinha que ter um porquê. Então, nada era feito sem ter um propósito. Por isso que essa frase, inclusive, virou lema, né? Ela é bem clara, inclusive. A forma dos ambientes, do mobiliário, tinha que seguir a função do que para ela, do que para ela servia, né? Então, nada era feito sem ter um porquê. Aí surgiu também uma outra frase
que essa é do famoso arquiteto, aliás, renomado arquiteto, um dos mais conhecidos, que defendia aí o modernismo, que é o Le Corbusier, um dos mais famosos arquitetos desse período. E a frase é: a casa é uma máquina de morar. O Le Corbusier, ele era muito fissurado em tecnologia, nas tecnologias que estavam sendo aplicadas para aquela época, né? Então ele tinha um fascínio muito grande por isso. E ele buscava a funcionalidade, trazendo a funcionalidade junto com a tecnologia, tá? Bom, tudo que acontecia nessa época tinha simplicidade, né? Então todas as formas, todas as composições, elas eram simples. Mas não é um simples assim do tipo, um simples de baixo custo, sabe? Era um simples sofisticado, um simples elegante. Tá? Então, a simplicidade não tinha nada a ver com um material barato, ou, sabe? Não tinha nada a ver com isso. A questão é que, nesse período, o que mais era pregado era a ordem. Então, tudo tinha que ter um porquê. Não existia uma gaveta, por exemplo, com um monte de coisa jogada, utensílios. Não. Era organização plena. Os personagens organizais, eles devem amar esse período, né? Porque justamente para eles, ordem é lei, né? E para esse período também, né? Então, todos os elementos, eles tinham que ter um lugar, uma ordem, onde ficar, tá? Tudo tinha um porquê. Falando um pouquinho de cores agora, no estilo moderno, o predomínio é de cor preta e branca, né? Podemos variar aí, né? Encontramos aí ambientes com tonalidades de cinza, marrom e bege, né? Então a gente consegue variar nessas tonalidades. Mas o mais comum era o preto e o branco. E aí você encontrava elementos pontuais nas cores primárias, que é o vermelho, o azul e o amarelo, tá? Mas nada muito em excesso. Todas as cores elas eram simples e puras, né? Então elas tinham que ser colocadas de acordo com o uso, de uma maneira muito pontual, nada muito rebuscado, nada em excesso, tá? Então essa é a questão muito importante. Tudo tinha um limite até onde ir, né? Agora, olhando a questão das linhas e formas, as linhas no conceito moderno, elas são limpas, elas são simples e puras. Então, você consegue ver formas que elas são desconstruídas. Geralmente, elas são retilíneas, né? Então, elas são mais simples, suaves, limpas. Você encontra elas tanto em linhas verticais, horizontais, mas sempre você vai ver esse ambiente longilíneo, né, nesses desenhos. Sempre que você vê algo longilíneo, você vai saber que estamos falando aí do estilo moderno. Agora, se você olhar, por exemplo, um ambiente que tem as características do estilo moderno, você vai encontrar como se fosse uma linha imaginária que percorre por esse mobiliário. Essa linha imaginária, se você consegue inclusive encontrar o fugiu o nome? Perspectiva, ponto de fuga. Né? Se você pegar e puxar ali como se fosse um ponto de fuga para fazer uma perspectiva, você consegue até visualizar onde é o ponto de fuga daquele ambiente. Tá? Lembrando, para quem não sabe, ponto de fuga é o ponto da onde parte todas as linhas quando a gente vai fazer um desenho em 3D. Quando a gente vai fazer uma perspectiva. Então, o ambiente ele pode ter 1, 2 ou 3 pontos de fuga, né? E a gente vai fazer o desenho e a construção através desses pontos de fuga. Então, a gente consegue até enxergar esse ponto de fuga de tão longilíneo que são esses ambientes aí. Tá? Essas linhas elas podem ser retas, paralelas ou perpendiculares. Elas até entram na composição e na decoração, tá? Nos elementos decorativos. Porém, uma das principais funções é conseguir organizar o espaço. Então, os móveis estão distribuídos nesse sentido de linhas, e isso vai fazer com que a gente consiga enxergar até mesmo um desenho geométrico, uma ordem geométrica bem harmônica no espaço. Né? Principalmente porque a gente foca muito em vãos livres, então o que separa os espaços, o que realmente delimita a ordem aí, são os mobiliários, tá? Agora nós vamos falar dos materiais. Os materiais eram tecnológicos, né? Era tudo que era de muita tecnologia para aquele período, né? Então, naquele período, o que era de mais ousado, de mais
imponente que estava acontecendo, que estava surgindo naquele período, era o uso do aço crômio, né, do ferro crômio, que nada mais é do que o cromo, o aço escovado, fibra de vidro, muita janela, muito vidro, né? O vidro a gente usava muito, né? Contraplacado. Quem não sabe o que é contraplacado, nada mais é do que a madeira de compensado. Aqui a gente chama de madeira naval também, certo? Madeira laqueada também era muito encontrada naquele período. Couro era bastante utilizado. O concreto, muitas vezes aparente, então a gente conseguia enxergar as estruturas aparentes, muitos pilares, muitas vigas, elementos abertos, muitos vazios, tá? Então a gente conseguia, nesses ambientes vazios, fazer inclusive trazer para esse ambiente o exterior, né? Só que o que acontecia? Esses elementos, essas composições, esses materiais que a gente utilizava, que era utilizado naquela época, eles tinham que trazer a essência do natural. Então, quanto mais natural, quanto mais na sua essência primária, né, no seu aspecto mais natural possível, era uma característica de identificação do período, tá? E como eu falei que tinha esses vãos abertos, era utilizado muito janelão, pé direito alto, essas coisas também fazem parte do moderno. Mas era a integração do espaço, do externo com o interno, tá? Então trazer o de fora para dentro. Isso é muito moderno, sabe? Isso é muito, classifica muito essa construção do estilo moderno, né? O layout, ele era extremamente livre. Então, assim, como a gente utilizava poucos móveis, né? Poucos móveis, poucos elementos, nada de muita coisa rebuscada. O que mais aparecia, o que mais apresentava, o que mais caracterizava era justamente trazer esse externo para dentro nesses vãos livres com poucos mobílias, né? E mantendo sempre a cor clean, né, a cor neutra, para fazer esse contraponto com o exterior. Vamos voltar a falar então sobre o minimalismo, porque não tem como falar do estilo moderno sem falar de minimalismo. O minimalismo, ele, como eu falei, ele busca a função, mas ele busca muito essa questão do menos é mais, né? Poucos elementos que fazem com que aquele espaço se transforme em algo exuberante. Essa frase menos é mais, ela era falada pelo arquiteto alemão Mies van der Rohe. E outra coisa que nós conseguimos ver aí sobre a questão do estilo, já entrando um pouquinho no mobiliário, que é quando eu vou entrar agora daqui a pouquinho, mas já vou falando aqui. O mobiliário, ele tinha prateleiras e mobiliário embutido na parede, tá? Então perceba que o fato de estar embutido assim na parede faz com que seja classificado como um ambiente moderno, né? Então tudo era muito escondido para deixar essa limpeza. Afinal de contas, é um espaço que não pode ter bugigangas, né? Então, se tinha miudezas ou alguma coisa pequena, fica escondida dentro do mobiliário e por fora a gente consegue ver essa neutralidade. Mas a intenção é fazer com que tudo tenha um porquê, tudo tem uma função, né? Nada fica com excesso, né? Essa é a ideia principal. Falando um pouquinho agora sobre as mesas, tanto mesa de centro como também as mesas de jantar, os pés dessas mesas, elas eram em aço inoxidável. Então, geralmente era o material principal que nós encontrávamos nesse tipo de mobília. Falando agora sobre as poltronas, cadeiras e também sofás, tanto a estrutura delas como também os pés, eles eram em cromado. E a intenção era justamente fazer uma associação à frugalidade de Bauhaus, tá? Então era algo que a gente enxergava com muita frequência. Esses espaços, eles, como eu falei para vocês, eles eram mais vazios. Mas a gente podia ter aí a junção de sala de jantar, cozinha e sala de estar. Tudo bem, desde que os móveis fossem muito pontuais, nada de excesso de mobília. Por quê? Porque nós tínhamos que ter esses grandes vazios e o meu olhar tinha que circular por esse espaço. Eu não podia ter bloqueios visuais por causa de mobília, tá? Então, a quantidade de mobiliário era mínima, somente o que realmente era essencial para aquele espaço, tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre um exemplo, né, de uma arquitetura moderna. Nós temos aí a Vila Savoie, que
ela está na França, foi construída por Le Corbusier em 1928. Essa aí não tem como não estudar, gente. Todo mundo que vai estudar sobre estilo moderno tem que aprender sobre a Vila Savoie. Não tem como, né? Ela realmente é o ícone do modernismo que envolve aí esse período, né? E o que nós encontramos nessa arquitetura que faz com que ela seja tão marcada para o estilo moderno? Nós encontramos aí os grandes vazios, né? Então você consegue ver, inclusive você consegue circular o olhar por toda a edificação, enxergando lá atrás da edificação, né? Os pilotis, que são esses pilares estruturados que nós temos em volta de toda a edificação, aquela janela fita na parte superior, as linhas retas e marcadas, bem marcadas na edificação, cores bem neutras e móveis muito pontuais. Então, você consegue enxergar todos esses elementos na edificação e mais um item importante, que é importante falar aqui, poucas divisões internas, tá? Então, a intenção é realmente ter essa planta mais livre, né? Esses ambientes mais abertos. Joia? Agora vamos olhar aí um exemplo de arquitetura no Brasil. Um dos exemplos que nós temos aí é o Congresso Nacional, né? O congresso, ele foi feito por Oscar Niemeyer e está lá em Brasília, né? E o Congresso Nacional, a base dele principal, a gente consegue ver vários elementos. Novamente, essa questão longilínea, né? Nós conseguimos ver com muitos vidros, o uso de concreto, uma linha simples, né? Formas simples, nada de rebuscado, tá? Então, isso a gente consegue ver com muita clareza nessa arquitetura. A outra arquitetura que eu vou falar para você, ela fica no centro do Rio de Janeiro. Esse edifício, ele se chama Edifício Gustavo Capanema, ou também pode ser chamado de Palácio Capanema. E aqui nós vamos ver vários elementos. O que nós encontramos aí é o brise. O que é o brise, gente? São essas estruturas metálicas que nós temos na frente das janelas, que faz com que a circulação de ar entre no ambiente, mas o sol ele seja bloqueado, então os ambientes não ficam tão quentes, tá? Então o brise, que faz também esse desenho de linhas puras, né? Os pilotis novamente, o pé direito alto ali na parte inferior, o uso do concreto, as janelas, tudo isso realmente remete a uma arquitetura moderna. Foram vários os arquitetos que fizeram a construção, a idealização desse projeto. São vários, eu não sei se eu vou lembrar todos, mas nós temos aí Lúcio Costas, Carlos Leão, Oscar Niemeyer, os outros eu não lembro, tá? Mas uma coisa importante para a gente poder falar aqui é que o Le Corbusier, ele foi um consultor, ele fez consultoria para esse grupo de arquitetos na hora que eles foram construir esse edifício aí, tá? Então é algo muito bacana para você saber, para você ter conhecimento. Vamos entrar agora no estilo contemporâneo. Como eu falei anteriormente, ambos são muito confundidos, né? O moderno com o contemporâneo sempre está na boca do povo e o pessoal nunca sabe o que é o que. Mas vamos lá então. No contemporâneo, nosso foco principal é no cliente. Não existe aqui aquela rigidez de ter que ter tudo no seu devido lugar, e aí a gente não pode ter nada aparente, todos os mobiliários não têm adornamento nenhum. O foco aqui principal é no cliente, né? Sempre buscando um design inovador e entendendo qual é a necessidade de fato, quais são os gostos e preferências desse cliente. Como eu falei, o design aqui ele é inovador. Ele sempre vai buscar o que está em alta, tá? Tudo que tem tecnologia e tendência nesse momento é o que vai ser utilizado naqueles ambientes. Esses ambientes, eles se reinventam o tempo todo. Porque se a gente pensar, tem tanta coisa surgindo, tem inovação a todo momento. Toda vez que você vai numa feira, tem coisas novas. Toda vez que você vai em alguma loja, você descobre um elemento novo que foi construído, que foi reinventado, que foi criado, né? Sempre tem coisas novas surgindo. O estilo contemporâneo nós chamamos que ele é pós-moderno, né? Ele tem uma base no moderno, porém ele traz elementos e configurações da atualidade.
Então, são tecnologias, materiais, revestimentos, formas, elementos, misturas de materiais que estão agora na atualidade, que estão acontecendo agora, que estão surgindo agora. Então, a gente pensa muito na questão de tecnologia e uso de materiais inovadores. Bom, como eu falei, nós temos aí um pezinho lá no modernismo, né? E isso a gente enxerga através da praticidade da rotina, né? Trabalhando uma rotina prática no dia a dia, trazendo composições mais limpas. A gente acaba buscando também aquele elemento do menos é mais que vem do moderno, né? Porém, aqui a intenção é ajustar o estilo do cliente, as necessidades do cliente, a praticidade do dia a dia com uma combinação de vários elementos. Inclusive, no contemporâneo, a gente consegue trazer mistura de estilos. Então, eu estou trabalhando com elementos modernos e aí eu vou lá e trago um elemento clássico, por exemplo. Eu trago um elemento de uma outra classificação, um vintage, um escandinavo. Então, assim, aqui no moderno, eu consigo fazer uma mistura, um mix, uma mescla de vários estilos, tá? Então, isso aqui é aceitável no contemporâneo. Mas existe a mesma simplicidade que nós encontramos no moderno, tá? Então essa simplicidade ela se mantém. A gente consegue visualizar isso nos elementos, nas linhas, na mobília principalmente, né? Com as linhas. Só que o que acontece? A gente tem as linhas retas, mas também a gente tem movimento. A gente tem muitas peças que elas têm volumetria, adornamento, né? Elas não seguem somente um padrão mais rígido, como no moderno. Aqui a gente tem um movimento mais sinuoso, que acontece sempre. Olhando agora para o mobiliário, nada é proibido, porém, as linhas retas, principalmente em peças maiores, se mantêm, né? A gente consegue ver aí um alongamento do mobiliário, né? Sempre um ambiente mais clean, com mistura de vidro, madeira, tanto clara quanto escura, cimento, pedra, mistura de materiais. Então, trabalhar vários materiais que estão sendo lançados, que estão surgindo nesse momento. Outra questão que a gente consegue encontrar no mobiliário são os ambientes clean com espaços, nada de muitos elementos, tudo muito apertado, não. Utilizar esses espaços, mas a gente consegue brincar com cor, a gente consegue brincar com elementos decorativos, a gente consegue trazer mais formas para esse espaço, né? Então, a gente consegue na decoração, por exemplo, colocar elementos pontuais, coloridos, elementos que sejam do agrado do cliente, né, da pessoa que está habitando aquele espaço. A cara da pessoa está mais presente ali, né? Então, isso é uma grande diferença. Na composição contemporânea, os tapetes, por exemplo, eles são mais sucintos, sem estampa, sem muita informação visual. Então, o mais clean possível, certo? Se a gente for pensar nas cores, bom, as cores nesses ambientes, elas podem ser paredes e estruturas mais tons neutros e elementos mais coloridos, né? Trabalhando com várias composições de cores. Mas sempre tendo um equilíbrio. Mas também é normal a gente encontrar no estilo contemporâneo o inverso, um ambiente colorido e aí os elementos como almofadas, quadros, o adornamento, né, em tons neutros. Então você consegue brincar mais com essa composição, tá? A gente consegue trabalhar de várias maneiras, dando pitacos de maneira diferente na composição. No estilo contemporâneo, a tecnologia está em alta. Tudo de mais moderno, de mais tecnológico deve ser aplicado, tanto em materiais como revestimentos, como também acessórios, equipamentos, eletrodomésticos e tudo mais que possa existir para composição e decoração de interiores. Né? Nós temos maior liberdade, né? Conseguimos trabalhar aqui estilos diferentes, trazer estilos diferentes para um mesmo espaço. Então, eu consigo brincar mais com a composição, eu tenho uma liberdade maior e eu consigo sentir melhor o cliente na hora de compor. Eu não fico engessado naquilo que num formato único, né? Eu consigo brincar melhor com os espaços. Esse estilo ele é mais dinâmico, justamente porque você consegue brincar mais, tá? Então ele é mais dinâmico. Porém, nós acabamos sendo mais imediatistas nesse espaço, porque tudo que está na moda,
pode ser usado. Tudo que está em alta, tudo que tem de mais novo, né, eu posso utilizar. Então, é um estilo mais imediatista. Então, eu posso trabalhar com várias coisas que estão surgindo nesse momento. E eu não preciso me prender a um estilo especial, né? Eu posso brincar com a estrutura de vários estilos no mesmo ambiente, no mesmo espaço. As áreas, elas são, em geral, mais livres. Tanto eu posso trabalhar com cores, formas, elementos, composições, decoração. As minhas composições, elas são propostas de uma maneira mais livre. A arquiteta Zaha Hadid, ela é uma das arquitetas mais presentes no estilo contemporâneo. A arquitetura dela realmente é fora do comum. Essa foto que você está vendo é uma residência em Miami, criada por ela, tá? E é legal porque nos projetos dela nós conseguimos ver a forma, a volumetria, a composição, algo muito futurista, né? Então a gente consegue trabalhar e entender aqui. Tem muito high-tech aqui utilizado também nessas composições. Sempre buscando muitas tendências, como eu falei antes, arquitetura da atualidade, tendência da atualidade, tudo que está em alta nesse momento. Mas toda vez que a gente vai pensar na questão dos objetos, né? Se a gente pensar em colocar poucos objetos no espaço, apesar do estilo permitir que eu coloque mais elementos, mas se eu coloco poucos objetos na decoração, eu tenho um impacto melhor, né? Eu consigo fazer com que o espaço seja mais notado, porque o meu ponto focal ele é muito menor. Quando eu tenho poucos elementos, o meu olhar se concentra, né, numa única direção. Isso acaba facilitando na hora de pegar e extrair o máximo daquela composição, tá? Então, nada de muito rebuscado, muito detalhado, muito trabalhado, sabe? Tenta fazer uma coisa mais clean. A utilização da luz natural, ela é imprescindível na composição contemporânea. Então, assim, quanto mais você deixar o ambiente mais arejado, com uma iluminação prática, trazendo muita luz de fora para dentro. No moderno também tem isso, né? Mas trazendo assim janelas maiores, com vidros lisos, transparentes, fazendo com que aqueles espaços ele tenham uma composição fresca e arejada, tá bom? Então isso faz com que o ambiente fique muito, muito a cara do contemporâneo. Falando da iluminação artificial, a gente entra também no conceito menos é mais. Nada de ficar colocando um monte de iluminação de tudo quanto é tipo. Não, coloca a iluminação pontual, fazendo com que abajures, lustres, luminárias tenham uma função específica ali, tá? Tenham um porquê. Nada de muito excesso. Sempre sutilezas presentes na ambientação, tá? Observe agora que a gente vai falar sobre as peças-chaves. Se você coloca poltronas, elementos, móveis, né, maiores, mais robustos, você pode brincar com elementos pontuais, com peças pontuais. Você começa a trabalhar com peças pontuais no mobiliário e também na decoração. Então, você não precisa encher aquele ambiente de um monte de coisa. São peças que valorizam o espaço, né, e são pensadas de uma maneira pontual para você distribuir naquela ambientação, tá? A questão do adornamento, né, são itens adornamento, para quem não sabe, são itens decorativos. E eu posso pensar no que realmente reflete o meu cliente. O que o meu cliente gosta? Quais são as emoções, as necessidades dele, o que ele gosta de fazer? E eu vou brincar esse adornamento de uma maneira pensada no estilo de vida dele, né? Esses adornamentos, eles servem para complementar o ambiente. Então, nós temos a composição ali do mobiliário, do gesso, da iluminação, os revestimentos que você utilizou, e os adornamentos eles dão vida, né? Eles vão fazer com que aquele ambiente fique com cara de habitável, né? De que realmente tem alguém que mora ali, que habita ali, que está ali presente. Então, não é indicado você pegar e usar todo tipo de elemento e fazer uma mistura ali, tá? Tenta ser mais pontual, coloca uns ativos de decoração assim, de uma maneira pontual, como quadros, livros, alguns elementos pessoais também você pode trabalhar, tá? Mas tudo na medida certa, sem exageros, tá? Ponto sempre nos detalhes, tá? O detalhe é o que vai criar realmente um cenário excepcional para o teu cliente, tá? Agora vamos falar aí do casal Ames, né? Esse casal, eles fizeram cadeiras
que foram produzidas lá no período de 1950. E essas cadeiras, elas são utilizadas até hoje. O nome dessa cadeira é Ipsy Ames Plastic Chair. Não sei se o meu inglês está perfeito, mas é mais ou menos isso, tá? Bom, ela foi fabricada, como eu falei para vocês, em 1950 e hoje a gente encontra elas em várias composições, né? Ela é atual até hoje e a gente consegue brincar em diversos estilos de composição. Bom, falando agora um pouquinho da poltrona Grand Comfort. Bom, essa poltrona, ela foi produzida por Le Corbusier em 1928, né? Ela é uma peça temporal que casa muito bem também com vários estilos e vários modelos de composições. Ela realmente é linda e ela tem uma estrutura toda em aço, né? Cromado e couro. E ela realmente é divina. Uma curiosidade, quando Steve Jobs foi apresentar o icônico iPad para o mundo, ele estava sentado numa cadeira dessa. Tá? Então é algo que ficou para a história, né? Vamos falar agora então da luminária Arco. É uma luminária de piso que ela foi projetada em 1962 e ela acaba impressionando pela simplicidade em pendurar uma lâmpada, né? A base dela é em mármore e ela tem um arco que ele é longo, cromado, e na ponta ele tem um lustre, né? Simples assim. Hoje em dia nós encontramos muitas dessas peças, só que sem essa base de mármore. Então acabou se tornando uma réplica aí que não é bem réplica, né? Ela foi modificada aí, não segue os padrões originais dessa luminária, tá? Agora vamos partir para os exemplos que nós temos aí do estilo contemporâneo, né? Nós vamos falar aí da Casa dos Ipês. É um exemplo aqui no Brasil que nós temos e a gente encontra nessa casa linhas retas, volumes bem definidos. Você consegue perceber que os volumes são muito definidos. Existe uma mistura de materiais, né, e tendências. E isso acaba gerando, com a maneira que foi dispostos os materiais, acaba gerando um conforto e aconchego, dá vontade de você ficar ali, né? No interior, os ambientes eles são integrados, mas a gente consegue ver de uma maneira muito distinta onde é a sala de estar, onde é a sala de jantar, onde cada coisa fica, porque o mobiliário setorizou todos os espaços, criando um cenário dinâmico e bem interessante para essa casa, valorizando inclusive a sua arquitetura e a decoração. Agora, vamos para a parte final desse vídeo. Fazendo então um comparativo rápido agora entre o moderno e o contemporâneo, vamos analisar aí o que realmente faz parte de cada um deles. No moderno, nós pensamos sempre na funcionalidade, tudo tem que ter um porquê, né? Todos os objetos, toda a decoração, toda a composição, ela só existe porque ela tem uma função específica. E tudo tem que ter conforto e ao mesmo tempo leveza, muito leve, muito clean, muito limpo. Somente se usa nesse espaço o que tem função. O que não tem função se descarta, sempre buscando aquele conceito do menos é mais, né? Poucos objetos, os móveis também são muito pontuais, as cores geralmente neutras, né? Busca-se sempre planta livre, então com o menos de mobiliário possível para a gente conseguir fazer com que o olhar circule pelo espaço. Os materiais que eram inovação para a época, que era o aço cromado, a madeira naval, a madeira laqueada, o couro, o vidro, sempre pensando na questão do minimalismo, que volta à questão do menos é mais que eu falei antes, né? E também sem muito adornamento, tá? Então, esses são os principais pontos que nós encontramos aí no moderno. Quando a gente olha para o contemporâneo, a gente foca mais na praticidade, né? No dia a dia, no que realmente o meu cliente deseja, naquilo que realmente vai atender as necessidades do meu cliente. Eu posso ter mais movimento naquele espaço, eu posso conseguir fazer com que as curvas estejam mais presentes, porque eu tenho que pensar no que realmente o meu cliente deseja, né? Mistura de materiais, tudo que tem de inovação hoje em dia, tudo que é atual, tudo que está acontecendo agora, né? Mistura de texturas e também de estilos. Então, eu posso trazer vários estilos para o mesmo ambiente. Sempre ficar de olho no que está em alta. Eu posso também trazer um ambiente mais futurista, uma coisa mais high-tech, né? Que envolva a tecnologia. Linhas curvas, que inclusive desafiam os limites.
Então você pode criar de tudo, porque tudo ali é mutável. Você pode pegar e brincar mais com o espaço. Sempre novas tendências podem surgir, então esse conceito de contemporâneo, ele está se reciclando a todo momento. Bom, gente, espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje e eu te encontro no próximo vídeo. Até mais. Tchau!